Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Bíblia significa do original palavra de excelência, a palavra das palavras. Quero que todos saibam que a Bíblia Sagrada na nossa igreja tem a primazia. Tudo quanto se faz, tudo que se prega vem das Sagradas Escrituras, a Bíblia do hebraico, a palavra por excelência. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, os historiadores dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito dos 66 livros. Não tenho certeza disto, não há nada que comprove, mas pelo conteúdo, dizem os historiadores que ele foi o primeiro livro. Para nós, Gênesis foi o primeiro livro, mas só en passant, porque muita gente costuma fazer este comentário. Então Jó, capítulo 42, o último capítulo, diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, agora, pela experiência que eu tive contigo, os meus olhos te veem. Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus, vamos louvar ao Senhor por este momento, vamos engrandecê-lo. Oremos ao Pai. Senhor, estamos em Tua presença. O nosso espírito confirma com o Espírito, se interliga de tal forma ao Espírito de Deus. Somos um espírito e o nosso espírito dá testemunho que somos filhos de Deus, amados, escolhidos, separados, redimidos. Sim, Senhor, não há outro Deus como Tu, Senhor. Tu és a única divindade a ser adorada. Tu és o único Deus verdadeiro. Sabemos agora, Senhor, que não é só de ouvir, porque todos nós aqui temos uma experiência profunda com Deus. Todos nós passamos por uma grande transformação. Estávamos mortos em pecados e delitos. O Senhor nos deu vida. Esta vida que começou em espírito desde antes da fundação do mundo, ela será para a eternidade. O Senhor nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Mas nós queremos ouvir mais de Ti, Senhor. Queremos conhecer as profundezas do Teu coração. Queremos ouvir o que só o Espírito Santo prescruta, conhece. Até os anjos anelam por este entendimento da graça de Deus. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família preciosa, família de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. O tema de hoje é um tema auspicioso. É necessário que os olhos do nosso coração estejam iluminados para compreendermos que Jesus e a sua graça são maiores do que Moisés
e a lei. Olha o que disse Jó: eu te conhecia só de ouvir, não tinha tido uma experiência real, viva, autêntica. Mas você conhece a história de Jó, por tudo o que ele passou. Quando Deus lhe restituiu em dobro, ele disse: agora não é pelo que os meus olhos apenas, ouvidos ouviram, agora eu vejo Deus, eu te conheço. Eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas que dizem crer em Jesus, congregam em assembleias dos santos, infelizmente, a maioria das pessoas cristãs não conhece Deus na sua plenitude. Ouvem, mas os olhos não tiveram uma experiência com Deus. Pastor, e como é que se tem uma experiência com Deus? A primeira experiência com Deus é com a palavra. E depois, fatos vão ocorrendo na vida. Ouvimos há pouco o testemunho do Eduardo da Rita, que o pai estava no CTI, foi curado. Isso é uma experiência sagrada. A irmã que teve câncer foi curada. Isso são experiências. Eu tive experiências ao longo da minha vida, desde a cama de um hospital militar. Deus se manifestou gloriosamente. Mas a base da vida espiritual tem que ser o conhecimento de Deus. Há muitas pessoas que têm zelo, amor, mas não têm conhecimento. Então, hoje nós vamos dar um mergulho profundo no livro de Hebreus, a 14ª carta de Paulo, a carta aos Hebreus, é epístola. Epístola eram cartas escritas pelos apóstolos. Então, o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. E por que eu assevero isto? Porque um estilo do grego que ele usou era um grego refinado, culto, uma abordagem teológica profunda, que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu aos cristãos judeus, ou seja, os judeus que eram remanescentes da graça, que compreenderam a graça, abdicaram da lei de Moisés para servir ao Cristo ressuscitado. Qual é a mensagem central deste livro tão importante das 14 epístolas? Este é um dos livros mais importantes. A sua mensagem central é que Cristo é superior a tudo e a todos. Eu quero que você diga isto comigo. Diga: Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Você tem que ter este entendimento. Não pode ter fraqueza nesta confissão. Ele é superior a tudo e a todos. Por quê? Porque ele é o cumprimento perfeito da antiga aliança. Tudo que o antigo pacto anunciou estava falando de Jesus. Cada um dos temas dos livros da Bíblia se refere a Jesus Cristo. Então, ele é o cumprimento perfeito da antiga aliança. Ele é o único mediador da nova e eterna aliança, porque ele foi o único que foi a propiciação dos nossos pecados. Foi ele que pagou o preço da dívida e do pecado. Logo, você tem que ter este entendimento como um cristão, um salvo, uma pessoa que foi regenerada, transformada por Deus. Você tem que entender a partir de hoje, definitivamente, que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior ao sacerdócio levítico.
Nós não somos mais levitas. Levitas eram aqueles que serviam a lei. Nós somos sacerdócio real. Então, o sacrifício de Jesus foi único, eterno. A Bíblia diz em Hebreus que Ele nos deu uma eterna redenção, ou seja, uma vez e para sempre. Então, a nova aliança, o que Jesus veio estabelecer, é superior à antiga aliança. Aliás, Paulo diz isso, que a lei era fraca e inútil. Nunca salvou ninguém, porque a lei dependia da carne do homem. A graça dependeu daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a carta dos Hebreus exalta a supremacia de Cristo. Você vai estudar hoje comigo a supremacia de Cristo e nos encoraja a nos mantermos firmes na supremacia de Cristo. E eu vou lhe dizer o que o Espírito me disse: sem nunca mais voltarmos ao antigo pacto. Por que eu lhe digo isso? Porque as igrejas creem, todos os cristãos do mundo creem, ou deveriam de crer, que a salvação é por Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas, na prática da vida espiritual, 95% segue Moisés. Você está entendendo isso? Qual é o drama? Misturam lei com graça e a maioria deles vive uma vida de desgraça. Então, eu fui salvo por Jesus, eu não posso servir a Moisés. Moisés é inferior a Jesus. Então, para eu entender isto com profundidade, nós vamos ver apresentar Jesus com os diversos títulos que revelam a sua natureza, a natureza e a obra redentora, que revelam a sua posição exaltada, que não tem nada a ver com Moisés. Nós não temos mais nada a ver com Moisés, com a lei, com ritos, com sacrifícios. Então, as igrejas creem em Jesus, mas depois batizam, fazem sacrifícios, jejuam, fazem vigílias, pagam o preço. Amados, isto é uma mescla que não pode ser vivida por quem é legitimamente cristão. Paulo disse em Gálatas, que é um livro, é uma alforria, um livro de libertação cristã. Ele disse a Pedro: Pedro, como é que você é um judeu e vive como gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus? É o que as igrejas fazem, obrigam os gentios que são da graça a viverem como judeus de Moisés e da lei. Poucos são os ministérios que vivem por fé. A Bíblia diz: o justo viverá por fé. Mas quem sabe, just in case, quem sabe, para reforçar, eu vou fazer um jejumzinho, eu vou fazer uma vigíliazinha, eu vou pagar o meu preço. Não, a obra está completa. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Tudo aquilo que Moisés apontava no antigo pacto, Cristo se revelou. Agora nós vemos com os olhos da fé o que antes era apenas promessa. Todo o velho pacto era uma promessa. Paulo diz aos Hebreus: para nós há algo superior. Para nós há algo superior. E você tem que entender desde o início da mensagem que a lei sempre exigiu obras. A graça
que é a essência do cristianismo, revela um Deus que já consumou tudo. Não foi ele quem disse em João 19:30, tudo está consumado. Então a sua salvação é completa, é eterna, é perfeita em Cristo Jesus. Então as 14 epístolas têm que ser conhecidas, que são o evangelho da incircuncisão. Paulo disse a Pedro o evangelho da circuncisão para os judeus, para os gentios, aqueles que não têm sangue de Israel nas suas veias, é o evangelho da incircuncisão. Judeus e gentios, dois povos, graça e lei, duas mensagens, uma para os judeus, uma para os gentios. Eu não posso buscar em Moisés o que Cristo me deu completo. Então, o pilar das doutrinas da graça de Deus formam o que eu penso que é verdade, eu acredito, é a coluna vertebral do evangelho, é a espinha dorsal do evangelho. Se você não tem coluna, o teu corpo não vive, não sustenta, não fica de pé. Então, a Bíblia também diz que a lei era a sombra dos bens vindouros, era a sombra. Nós não seguimos sombras, nós não vivemos na sombra, nós seguimos um cordeiro sem mácula, o autor da fé. Em Jesus há verdade, há liberdade, há um futuro glorioso. Nós precisamos de ter zelo nisto, mas precisamos de ter conhecimento nisto. Moisés abriu o mar, é verdade. Cristo abriu o céu para nós. Diga glória a Deus. Moisés abriu o mar vermelho, Cristo abriu a eternidade para nós. Sabe o que Cristo fez? Diz que o véu se rasgou e agora nós temos acesso direto ao Pai pela fé. Não temos mais véus espirituais de Moisés sobre o nosso coração, não temos sequer mais condenação. Paulo disse isso: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que os crentes pensam que estão debaixo de condenação? A esta hora, nos montes à volta do Rio de Janeiro, tem um monte de crentes lá orando, dizendo, aqui Deus fala, estamos aqui no monte, aqui Deus fala. Não, Deus fala ao coração sincero, Deus fala à pessoa que o busca de verdade. Não precisa ir a um monte, senão não existiria igreja. Quem edificou a igreja foi Jesus. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja sabe, somos salvos por Cristo, não podemos viver Moisés. Moisés, a lei é composta de 663 mandamentos com ritos, cerimônias, batismos, sacrifícios. Isso tudo se completou em Cristo Jesus. Então, amados, Jesus não é apenas um profeta, como Moisés foi o maior profeta da Bíblia. Jesus não é apenas um profeta, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o herdeiro, Ele é o sustentador de todas as coisas. Saiba, Ele te chama de irmão e de amigo, Ele é o Messias. Então, quando as igrejas vivem Moisés, revogam tudo aquilo que Jesus veio cumprir. Sabe o que as igrejas que vivem judaizantes, que vivem segundo o pacto antigo, estão dizendo? A morte e a ressurreição não são suficientes, temos que batizar nas águas. Você está entendendo isso? Isso é muito profundo, Dilson. Quando uma igreja faz jejum, batiza, eles estão dizendo, a morte e a ressurreição não são suficientes. Isso é muito dramático. Por que eles dizem isso? Porque a lei condena, a graça edifica.
Nós somos parte do corpo de Cristo, fomos chamados a viver para proclamar as boas novas do amor que Deus em Cristo teve para conosco. Amados, igreja não é um prédio, igreja é um povo que vive pela palavra. Isto é igreja, que cresce na graça, no conhecimento de Deus, que acredita, que crê na verdade, que é fortalecido pelo Espírito Santo. Isso é que é igreja. Então, quando a igreja vive debaixo do tacão da lei, ministério de condenação e morte, é pesado. Ser um crente da lei é pesado. O cara jejua 3 dias é pouco, jejua uma semana é pouco, jejua 15 dias é pouco. Tem gente jejuando 41 dias. Jesus jejuou 40, eu vou jejuar 41 para ser melhor do que Jesus. Amado, Cristo não nos convida para uma religião pesada. Ele nos convida para uma fé saudável, cristocêntrica, Cristo no centro, uma vida cheia de propósitos. Você viu há pouco um menino, adolescente, dizer: aqui eu aprendi a viver. Todos nós um dia chegamos aqui como vasos quebrados, pedaço por todo lado da nossa vida. Eu batia com a mão no peito quando ia à missa, por minha culpa, minha máxima culpa. Eu não tenho culpa de nada, amado. Eu não tenho culpa de ter nascido em pecado. Eu também não poderia fazer nada para ser salvo. Então, meus amados, Cristo convida para uma fé saudável. A fé que se vive no nosso ministério é a fé dos eleitos. É a fé dos eleitos. Se você conhece a Bíblia, Moisés viu de longe. Deus disse: você não pode me ver, eu vou passar, você me vê de longe. Moisés viu de longe aquele que hoje habita em nós. Cristo em nós is the hope of glory, é a esperança da glória. Ele não veio apenas mostrar um caminho, Ele é o caminho. Então, os títulos que nós vamos conhecer agora mostram a superioridade de Cristo em relação a Moisés, aos anjos, aos sacerdotes do Antigo Testamento. Estes títulos que nós vamos ler são os títulos que afirmam a divindade e a centralidade do novo pacto em Cristo. Então vamos lá começar. Hebreus 11:2. Hebreus 1:2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então, primeiro título, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele fez o universo. Quando Ele disse sol, lua, estrelas, foi Ele. Estava Deus ali na manifestação do Pai, do Criador. Então todas as pessoas do Antigo Pacto, eles tinham uma ideia, era uma sombra do que hoje você diz: Cristo em mim, a esperança da glória. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Foi Cristo que criou o universo. Não era um Deus Pai, era a manifestação de Deus como Pai, como Criador. Depois, em Cristo na cruz, é o Filho como Redentor. E depois, a partir de Pentecostes, é o Espírito Santo, o Senhor. Nós estamos falando de uma triunidade, mas não são 3 deuses. É um Deus se manifestando triunicamente. Isto é profundo, amado. Isto é importante saber.
as igrejas conhecem tudo de Moisés, o sacrifício, o apanha, o sofre. Eu quero sofrer. Como uma irmã um dia veio aqui: eu gosto muito do Senhor, eu gosto muito da palavra, mas eu preciso de sofrer. Eu disse: amado, o que a irmã quer? Quer levar o quê? Um tabefe ou o que quer? Quer que eu lhe cuspa no rosto? Dá uma voadora? Quer o quê? Aqui é uma fé saudável, porque nós conhecemos quem é o herdeiro de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que você diz: Abba, Pai, querido Pai, Paizinho, Papai. Quem tem intimidade com Deus, ele não diz Deus, ele diz Abba, Pai. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, se ele é o herdeiro, ele é superior a tudo. Segundo lugar, ele diz que foi quem fez o universo. Então, ele é o criador do universo. As pessoas ficam se perguntando: mas no céu existem 3 tronos, onde está sentado um idoso, o pai, um jovem ensanguentado e uma pomba? Não. Quem criou isso? A tradição evangélica. Quando João, na ilha de Patmos, teve a revelação do Apocalipse 4:1, ele diz: eis que eu vejo no céu um trono erguido e alguém assentado no trono. Ele não diz: eis que vejo 3 tronos e tem 3 sentados. Ele diz: um sentado no trono. Alguém. Está. Um trono, diga um trono. E alguém no trono. Quem é que está no trono? Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador do universo. Terceiro lugar, diz em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória. Pô, eu gosto desse título. Você sabe que eu falo estas coisas, me dá um arrepio, porque agora eu não é pelo que eu ouço contar, os meus olhos veem isto como verdade. Ele é o resplendor. Penso que a voz de Moisés da lei lembrava o pecado, a voz de Cristo lembra a cruz, a graça, a nova identidade que nós temos, e agora nós podemos dizer: ele é o Criador, ele é o herdeiro, ele é o resplendor da glória. Outro fato: todas estas revelações que eu lhe vou mostrar é para depois você usar na oração, no louvor. Eu não posso ser um adorador em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem mais nada para falar. Aleluia, porque não conhece, só ouve falar. Quem conhece, estas expressões vêm ao coração, porque fazem parte da vida. Ele é o resplendor da glória. Amados, creia nisso. A igreja é coluna da verdade. Você tem que conhecer estas verdades. Você não veio à igreja para eu te entreter. Não, você veio aqui para ser edificado, para depois Deus te usar para outras almas serem salvas, amado. Isso é a razão da igreja. Se você vive com Moisés, você vai sentir medo. Amado, você não foi chamado para o medo. Você foi chamado para ser pastoreado pelo grande pastor das ovelhas, que te conduz em segurança. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Você tem que saber isso, nem de ninguém. Eu creio no Deus vivo, amado. Eu creio no Deus vivo. Eu era covarde, tímido, quando eu era romano, católico romano, que eu ficava lá rezando, parecia um disco quebrado, repetindo. Aquilo não era comunhão de nada, era um rosário, repetindo as mesmas coisas. Hoje não, a minha intimidade com Deus tem sabor, eu gosto, eu amo, eu aprecio. Quando eu entro no meu escritório, eu fico, Pai, com as mãos levantadas, te adoro, te louvo, porque eu te conheço.
eu sei quem é que me tirou da morte, eu sei quem é que não deixou amputar a minha perna, eu sei quem me ressuscitou depois de um acidente às 3 da manhã, quando cheguei ao hospital, às 11h30 da manhã, esvaída em sangue, sem pressão arterial. Eu sei quem é Deus, amado. E não tem nada a ver com Maria, nem com Nossa Senhora de Fátima, nem com Aparecida. Tem a ver com o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o resplendor da glória. Quatro, ele é a expressão exata do seu ser. O resplendor da glória é a expressão exata do seu ser. Quem é a expressão exata de Deus? Jesus Cristo. Expressão exata. Não há falha aqui. Isto aqui não é sombra. Lembra-se o que disse Paulo? Que na velha aliança, essa glória desvanecia, desaparecia. Ele usava um véu. Quando ele esteve no Monte Sinai, viu a glória de Deus, o céu, o rosto dele brilhou, para o povo poder ter contato com ele, ele punha um véu. Mas diz que esse brilho desvanecia, desaparecia. O véu foi tirado. Esse véu hoje tem a ver com o véu doutrinal. A Bíblia diz que quando alguém se converte a Jesus, o véu lhe é retirado. Não tem mais nada aqui para esconder. Por quê? Porque agora, a glória de Deus agora, no novo pacto, ela é eterna, não desvanece, é para sempre. Quem está em Cristo, é de Cristo para sempre. Quem é salvo para sempre. Quem foi perdoado para sempre. Quem foi regenerado para sempre. Quem foi selado pelo Espírito, foi selado para o dia da redenção. Nós não fomos redimidos para o inferno, amado. Nós fomos redimidos para a eternidade. Nada em nós desvanece. Tudo em nós é permanente. Jesus foi o mediador perfeito. É Ele que garante cada promessa com o seu próprio sangue. Ele é o nosso avalista. O Senhor está me dizendo que Ele já curou alguém aqui esta manhã, amado. Diga, anuncia, já curei, anuncia, estou anunciando o que o Espírito me diz, Ele já te curou em nome de Jesus, aqui ou à distância. O Senhor diz, anuncia a minha cura, já estou anunciando, Ele disse que te curou. Ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, Cristo é Deus. Não tenha dúvida disso, irmão. Ele não é o profeta, ele não é apenas o filho. Diz que quando o véu se rasgou de alto a baixo, havia ali um novo e vivo caminho. O véu já se rasgou para nós. Agora nós não dizemos assim, Ele é o filho de Maria, Ele é o filho do carpinteiro. Agora nós dizemos, Ele é Deus, o único Deus. Expressão exata do seu ser. Mas Ele é o sustentando todas as coisas pelo poder do jejum, amado. Não, você está negando o profeta da igreja? Olha lá, sustentando todas as coisas pela vigília. Senhor, dá uma força aí, está todo mundo negando. Ele é o sustentando todas as coisas pela palavra do seu. Amado, acredite nisto que está aqui. Acredite na Bíblia Sagrada. Acredite na excelência da palavra. Aqui. Acredite, essa espada de dois gumes, acredite. A palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais cortante que uma espada de dois gumes. Ele é a expressão exata, Ele é o sustentador de tudo pela palavra. Então, não tenha medo de arriscar, é um risco certo.
A palavra sustenta todas as coisas. Fique sempre com a palavra, sempre. Quando vier alguma coisa, mas que o médico falou que tem uma doença aqui, diga assim: a doença é uma mentira, porque a palavra diz que eu já fui curado pelas chagas de Cristo. É um desafio. Estou te fazendo um desafio, amado. Depois de ter feito a purificação de pecados, quer dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas, o criador do universo, o esplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentador da palavra, de tudo pela palavra do poder. Ele é o purificador de pecados. My God. Ele é o purificador de pecados. Quer dizer que nós não fomos chamados para imitar os ritos da lei. Ele já fez a obra. Eu não vou jejuar para me purificar. Eu não vou jejuar para buscar poder, para lutar pelo diabo. Amado, nós não fomos chamados para isso. Nós temos uma fé de um Cristo glorificado, vivo, que reina em glória. Quem tem peito aí para dizer glória a Deus? Diga, o Cordeiro reina em glória. Pô, fala um pouco mais alto, gente, né? Cordeiro reina em glória. Não, tem que ser com fogo no céu. Vamos lá. O Cordeiro reina em glória. Esse é o teu Deus. É o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Sustentador de tudo pela palavra, purificador de pecados, e diz que ele está assentado à direita da majestade. Eis aqui uma das principais lutas do cristianismo, é que todo mundo diz que no céu há 3 tronos, e a Bíblia diz só há um trono. Uma única majestade, uma única fé, um único Deus, um único Senhor, um único Espírito, uma só fé. Aleluia, glória a Deus. Agora todo mundo está ligado, hein? Uma só fé, um só Senhor. Ele é o purificador do pecado. Ele está sentado à destra. Pastor, o que quer dizer à destra? À direita, destras, do original grego, destra à direita. Destra à direita não quer dizer a mão direita. Deus não tem a mão como nós temos. Destra ou direita, mão direita, significa investido de pleno poder e autoridade. Pastor, o senhor sabe que eu entrei aqui aos prantos hoje porque tenho uma causa na justiça, eu estou com temor, o que vai acontecer? Ele é o justo juiz das nossas causas. Pastor, mas meu advogado é fraco. Olha, você tem um advogado chamado Jesus Cristo. Ele está sentado à direita, ou seja, ele está sentado investido do pleno poder e autoridade. Diz que da majestade. Então nós não estamos aqui tratando com o chefe, estamos tratando com uma majestade. Você já viu quando o povo chega diante de um rei? Na Europa tem vários reis. Como é que as pessoas fazem? Eles se curvam. E aí um homem, uma mulher que vai morrer, que vai ficar como qualquer pessoa. Mas as pessoas se inclinam. No Japão, quando o imperador passa, todo mundo se inclina, porque eles veem o rei e o imperador como uma majestade, como se via Faraó no passado. Gente, a única majestade é Jesus Cristo. Ele é rei de reis, ele é senhor de senhores. Ele tem uma palavra viva que sustenta, que guia, que transforma. Nós hoje não andamos mais apenas de ouvir contar histórias. Nós agora vemos, nós cremos, Jesus Cristo é o Senhor. Por favor, igreja, diga amém. Isso tem que entrar aqui, vir para o coração, depois sair pela boca de confissão. Ele é o purificador de pecados.
Ele está sentado à direita, à destra, no pleno poder e autoridade. Depois diz que, versículo 4 diz, tendo se tornado tão superior aos anjos. Ele é superior aos anjos. Amados, nós temos um Deus vivo, está sentado num trono majestoso, glorioso, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. O trono da graça está aberto. Você sabe, para você entrar num palácio de um rei, proibido. Mas diz que a nossa porta está aberta. Nós temos acesso direto. Estamos no novo e vivo caminho. Nós temos acesso direto ao Pai. Você não precisa que eu seja o teu intercessor. Você é o teu intercessor. Você tem entrada, você diz, Abba, Pai, Senhor dos Senhores, Rei de Reis, Supremo, Majestoso. Então eu tenho ousadia, porque Ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados, já aconteceu. Ele é mais excelente do que os anjos. Às vezes pessoas, você sabe o que é proibido dar culto aos anjos? A igreja romana dá culto aos anjos, é proibido. Nós temos os anjos como ministros que nos servem como herdeiros da salvação que somos, mas nós não damos culto aos anjos. Nós damos ordens aos anjos, eles são ministros em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então Jesus está sentado à direita da majestade, Ele é mais excelente que os anjos. Versículo 5, pois qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei? Ele é o filho de Deus também. Quando Ele se fez carne, Ele era o filho de Deus. Estava no cumprimento do seu ministério como filho. 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Nesses 3 anos, todos os fatos que ocorreram foram o cumprimento da lei. Ele disse, eu não vim para anular, eu vim para corroborar, eu vim para dizer amém, cumpra essa lei em mim. Ele cumpriu toda a lei. O cordeiro foi imolado, cumpriu a lei. Então, Ele é o Filho de Deus. Diz o versículo de número 6, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, todos os anjos de Deus o adoram, Ele é o primogênito. Cristo é mais excelente que os anjos, mais forte do que a lei, mais profundo do que o templo de Moisés. Ele é tudo. Ele é excelente. Ele é o Filho, Ele é o primogênito, é o primeiro. Lembra-se quando a profecia no Antigo Testamento dizia, ouça Israel, eu sou o único Deus. Aí vem a igreja e diz, não, temos 3. Eu faço uma oração em nome do Pai, uma oração em nome do Filho, uma oração em nome do Espírito Santo. Só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, é Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o primogênito. 11, ele diz, novamente introduziu o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de quem? De Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós somos templo vivo do Espírito Santo, cheios da palavra, edificados na verdade. E este Deus, amado, este Deus vive em nós. Você imagina isso? Domingo que vem, somos o templo do Espírito Santo. Depois diz o versículo de número 9, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Não, perdão, desculpa, estamos no 8 ainda, obrigado. Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, ele está chamando Cristo de quem? De Deus. Ele é o nosso Deus. Então, quando você disser Senhor Jesus Cristo, você está dizendo, Ele é o meu Deus. Eu não preciso dizer Pai, Filho, Espírito Santo,
porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, é uma triunidade. Nós não acreditamos em trindade celestial, não existe esta expressão na Bíblia, foi criado por Constantino da Igreja Romana. Nós acreditamos numa triunidade, ou seja, 3 manifestações de um único Deus. Por isso é que Ele é Deus, por isso é que Ele é superior aos anjos, por isso é que Ele é superior a Moisés, por isso é que Ele é superior aos sacerdotes. Depois diz o versículo número 9: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos companheiros. Ele é ungido de Deus, Ele é o Cristo ungido de Deus, Ele é o Messias, Ele é ungido de Deus. Depois diz o versículo número 1:10: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. No princípio, Senhor. Então a Bíblia identifica Jesus como Deus e Senhor. Essa palavra Senhor vem do original grego Kyrios, Senhor, aquele que governa, aquele que é poderoso, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é Kyrios, o Senhor. Diga, Senhor Jesus. Diga uma vez mais: Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Depois, Hebreus 3:1: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente. Agora ele vai dizer outro título: Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós não invocamos os sacerdotes do antigo pacto. Nós temos um sumo sacerdote, aquele que está acima do sacerdócio levítico, que é Jesus. Ele é o apóstolo. Apóstolon do grego diz enviado. Ele foi o enviado. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então nós estamos falando aqui de um Deus vivo, único Deus, amado, uma rocha inabalável, imutável, eterno, justo, cheio de graça. É desse Deus que eu estou anunciando. É esse que você tem que conhecer. Depois ele diz em 5:9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação passageira. Não, tornou-se o autor da salvação eterna. Pastor, por que só esta igreja acredita em salvação eterna? Porque todo mundo está sendo manipulado. Sabe que os líderes gostam de manipular as pessoas, para que a pessoa pense que ali está Deus. Deus está em mim, está em você. Deus me ungiu a mim, ungiu você. Todos nós somos ungidos de Deus. O pastor tem uma função: aperfeiçoar os santos para o bom desempenho dos santos, pastorear a igreja. Pastor não é Deus. Diz que Ele é o autor da nossa salvação, diga, eterna. Então nós cremos que uma vez salvo para sempre, é eterno. A nossa salvação é eterna. Não fostes vós, fui eu. Isso. O homem não tem bem algum se do céu não lhe for dado. Então a nossa salvação não é passageira. O que Deus fez é completo, é seguro, é eterno, é imutável, é inerrante. Quando Ele me chamou, Ele não me chamou, diz Miguel, bote as barbas de molho, porque se você fizer algum erro na vida, está frito, acabou, cerol no teu pescoço. Foi isso que Ele disse? Não. Ele disse: de forma alguma farei o quê? De forma alguma te abandonarei. Aqueles que vierem em mim, o Senhor diz: vem a mim, de forma alguma eu julgarei fora. Quem é de Deus, ponto. Agora, como é que se sabe quem é de Deus? Nós temos milhões de pessoas no Brasil, não têm mínima ideia de quem é Jesus. Nossos compatriotas do Nordeste, Padim Padecido, por quê? Porque a igreja botou essa figura para ser um Deus deles. Hoje nós temos uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Chuí. É a cidade menos religiosa que existe. Olha aí,
Sabia disso? Chuí é a cidade menos religiosa. Você sabe qual é o estado que tem mais feitiçaria? Você pensa que é do Rio de Janeiro? É o Rio Grande do Sul. Temos uma obra para fazer, Isabel. Temos que pregar Jesus Cristo aos nossos irmãos gaúchos, mostrando quem é o Rei da Glória, quem é o Salvador, quem é o Redentor. Porque se a pessoa morre sem Cristo, diz a Bíblia, segue-se o juízo, vai para o inferno. Nós temos que dizer isso. Deus é justiça, amado. Ele é o autor da nossa salvação. Capítulo 8, versículo 6. Diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele o mediador de uma superior aliança, instituída em base em superiores promessas. Quer dizer que a graça de Deus é superior em tudo. Por quê? Porque quem é o mediador? Quem é que fez esse jogo de mediação? Jesus Cristo. Ele disse, se você vier a mim, você é salvo. Se você me confessar, você é salvo. Se você disser que eu sou o Senhor, você é salvo. Eu faço uma regeneração, faço uma transformação. Amado, Ele é o mediador, não há outro. Ah, mas eu vou pedir a Maria, para Maria pedir ao filho, porque quem manda é a mãe, depois o filho pede ao pai. Não tem nada disso. Isso aí é feitiçaria. Nós temos acesso direto. O trono da graça de Deus. Paulo disse em Hebreus, temos acesso ao trono onde há socorro. Eu não preciso de pedir a Maria, para Maria pedir ao filho, para pedir ao pai. Eu tenho socorro de Deus em Cristo Jesus. 9:11. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Então ele é também o mediador, ele é o sumo sacerdote dos bens já foi realizado. Pastor, Deus está fazendo alguma coisa nova hoje? Não, ele já fez tudo já foi realizado. Agora ele está materializando as coisas que ele fez, chamando à existência coisas que ainda não existem para os olhos, mas existem na provisão de Deus. Já está, agora materializa. A minha salvação e a tua não foi decidido o dia que viemos para a igreja ou ouvimos o apóstolo ou um pastor. Já estava decidido. Diz que aqueles que ele conheceu de antemão os predestinou. Aqueles que ele predestinou chamou. Quer dizer que eu estou e você estamos aqui porque fomos chamados. Aquele que ele chamou justificou, ou seja, ele fez a obra. E aquele que ele justificou glorificou até a eternidade. Amada, a minha pergunta é, isto é maravilhoso ou não é? Isso cabe dentro do teu coração ou não? Isso é revelação para a tua alma, para o teu espírito, você ter paz com Deus, porque antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. 18ª revelação, Hebreus 9:14, disse, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará. O que ele diz? Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quer dizer que nós temos um cordeiro sem mácula. Cordeiro sem mácula, pelo sangue de Cristo. O Espírito Eterno, sem mácula. Jesus passou por tentações? Sim. Nunca pecou? Não. Ele é cordeiro sem mácula. Ele sofreu, mas não pecou. 19ª revelação, Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Então veja, ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro sem mácula, é o autor e consumador da fé. Fé legítima, fé verdadeira, fé dos eleitos, ele é o autor. Pastor, e como é que a fé chega à nossa vida? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se o pregador é um filósofo, cheio de filosofia barata, e é um influencer, ninguém tem fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Você está entendendo
E eu espero muito assim em Deus que você entenda. É porque às vezes dá uma sensação, até nas mídias sociais, porque o apóstolo é vaidoso, porque ele se acha o rei da cocada preta, porque ele é o fino flor do abacate. Mas nada disso. Eu sou apenas uma pessoa que reproduz o que Deus disse. Como não se faz isso nas igrejas, então tem que se arranjar os legendários, não é verdade? Tem que se arranjar sempre uma forma de entretenimento. Amado, o senhor não está aqui para ser entretido. O senhor está aqui para ser pastoreado, para ser cuidado, para te mostrar que a lei mostrava o pecado, a graça te mostra o Salvador, que já venceu por mim e por você. Somos livres para viver a ousadia da fé. Somos livres. Ele é o autor e o consumador da fé. 20, Hebreus 13, 20 diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então ele é o grande pastor das ovelhas. Ele que é o nosso pastor. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. O grande pastor das ovelhas. Então, estes títulos mostram, você acabou de ouvir agora, a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a lei, aos antigos sacerdotes, aos profetas. Agora, pastor, e qual é a função da igreja de Jesus? Olha, a função da igreja de Jesus e o papel do pastor são fundamentar, edificar os santos, para que os santos tenham um bom desempenho e o reino de Deus avance. Todo mundo tem que saber que você é salvo. Todo mundo tem que saber que você é de Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Amado, não tenha vergonha do Evangelho. Existe alguma mensagem religiosa nas milhões de religiões do mundo que digam isto que eu te disse esta manhã? Não. Não existe. Saber quem é o Deus que eu, saber que eu não sou mais escravo. Foi para a liberdade de Cristo libertou. Não submetais de novo a um jugo de escravidão. Lei é escravidão, compadre. Lei é escravidão. Todo crente judaizante é um escravo da igreja e do pastor. Tem pastor que manda até no pelo da perna das irmãs. Não pode raspar pelo, não pode raspar pelo, não pode tirar o bigodinho, não pode nada, não pode ter vida conjugal, porque eles é que comandam isso tudo, manipulando as almas que pertencem a Jesus, não pertencem ao pastor. Nós não somos escravos. Tentando aqui, Senhor, mais um dia de jejum, mais uma vigília, vou te agradar. Não. Em Cristo você já é filho amado, perdoado, capacitado, livre, cheio de autoridade. Glória a Deus. Olha, eu sinto a presença de Deus. Não sei quem são os apaixonados por Deus, mas se você é apaixonado por Deus, dá um glória a Deus aí. Você está entendendo? Você está recebendo essa palavra? Recebendo? Eu recebo essa palavra. Claro que você não guardou as 20 revelações, você não escreveu, mas alguma coisa tem que ficar na tua mente. A próxima, daqui a pouco, quando nós levantarmos para terminar o culto, você não vai dizer aleluia, aleluia, aleluia. Você diz: ele é o sumo sacerdote, ele é o autor da minha vida, ele é o meu rei, ele é o salvador eterno. Você agora tem conteúdo, você agora tem substância, você não vive de sombra. Porque o diabo, eu vi, tinha um demônio,
foi ele, eu ouvi o diabo. Mas você não ouviu nada, você tem ouvido de ovelha para ouvir a voz de Deus. Você não ouve a voz de mercenário, você não ouve a voz de diabo nenhum desta terra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, das minhas mãos jamais arrebatará ninguém. Pastor, que coisa, hein? Que coisa. Então nós somos o corpo de Cristo, somos a manifestação visível do corpo de Cristo no mundo, somos um povo que expressa a sua graça. Acreditamos que igreja não é um prédio, é um organismo espiritual composto dos regenerados, dos redimidos, dos chamados para viver em comunhão com Cristo. Temos um chamado a proclamar o Evangelho, amado. E eu venho como anjo da sua vida, como seu amigo, seu tutor, seu pastor, aquele que cuida da sua alma e aquele que responderá pelo teu sangue diante de Deus. Proclama o Evangelho. Traga uma alma para a igreja. Você tem 6 meses ainda para o final do ano. Fale de Jesus. Ponha no teu escritório uma Bíblia, na tua empresa uma Bíblia, em tua casa, abra no Salmo 91, deixe, quando as pessoas entrarem, amado, que eu já entrei em consultório, em gabinete, que tinha Chico não sei de quê, porque tinha uma pedra de brilhante, depois tinha uma fotografia do Nossa Senhora, depois tinha uma imagem, não sei de, uma confusão, já, não, as pessoas têm que chegar na tua casa e dizer, ué, ele é do Senhor. Na tua empresa tem Bíblia, no teu carro tem Bíblia, amado. As pessoas todas, quando você saudar, em vez de dizer, Pai do Senhor, Pai do Senhor, você diga, graça e paz. Pai do Senhor, o Antigo Testamento dizia, que Deus ilumina os teus... Não, agora nós já temos Deus. Então, eu não digo Pai do Senhor, eu digo graça e paz. Eu não digo Deus te abençoe, eu digo eu sou abençoado. Quem é da fé com o crente Abraão já é abençoado. Então, essa é a nossa missão: evangelizar, ensinar, tornar as pessoas maduras. Então nós somos uma igreja certa, cristocêntrica, bíblica, espiritual, sadia, missionária. Nós investimos pesado em missões, levando a palavra. Neste momento nós estamos em mais de 123 países. A palavra está correndo, está transformando. Há pessoas que não conheciam nada de Jesus, não sabiam quem Ele era, agora já tem 20 revelações do mesmo livro. Então, amado, Jesus não te chamou para você tentar vencer, Ele já te fez vencedor. E outra coisa, a nossa vitória não é construída em cima de esforço humano, jejum, vigília. Não, a nossa vitória é a obra perfeita da cruz do Calvário. É a nossa vitória. E agora você sabe que a cruz não foi o fim, foi o começo da nossa nova identidade. Agora você não pode se envergonhar de dizer eu sou salvo. Vamos todos dizer com o apóstolo, diga eu sou salvo, diga eu sou justo, diga eu sou herdeiro, diga eu sou cheio do Espírito Santo, diga eu tenho consciência pura, eu tenho consciência verdadeira do Cristo que eu amo, o Cristo que me chamou e que me deu eterna redenção. Diga isso, diga igreja. Vamos lá, palmas para Jesus. Batam palmas os povos, batam palmas. Então a lei de Moisés dizia, faça, paga o preço. A graça diz, já está feito. Viva com confiança no que Cristo já conquistou por mim e por você. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Cristo não morreu e ressuscitou para que eu vivesse uma vida cheia de medo. Ele morreu para que eu tivesse paz, segurança, uma identidade firme, filho de Deus. Pastor, que coisa que o Senhor trouxe hoje no meu coração. Amado, nós não estamos aqui ouvindo isto para tentar alcançar o céu. Em Cristo, nós já estamos assentados junto
juntamente com Ele em regiões celestiais. Essa é a nossa posição espiritual, nossa posição eterna. A culpa, o medo não governam mais a nossa vida. A graça de Deus nos revestiu de justiça, nos conduz com poder todos os dias. Mas todos os dias que você acorda, o poder de Deus está manifestado na tua vida. Pastor, mas o senhor ainda tem 5 minutos. Pastor, mas eu sou um homem cheio de falhas. Amado, Deus não vê você pelas falhas. Ele vê por aquilo que a justiça de Deus fez e que agora habita em você. Ele se agrada de você por causa de você ser filho dele. Sim, mas apóstolo, eu falhei. Tá bem, mas a graça de Deus não falha. E eu vou te dizer uma coisa, que isto é muito importante. Em Cristo sempre há um novo começo. Creia. Deus não terminou ainda o que está fazendo em você. Ele tem o querer, Ele tem o realizar. Paulo disse, eu estou absolutamente convencido que aquele que começou a boa obra em vós já há de terminar até o dia final. Pastor, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Parece que tudo está perdido na minha vida. Eu vou lhe dizer também, quando tudo parecer perdido, lembre-se, Jesus já venceu. E Ele vence o impossível. Em Cristo, até o fim de uma situação pode ser um recomeço de grande glória. Lázaro estava lá morto há 4 dias, já cheirava mal. A irmã de Lázaro disse, Senhor, se tu tivesse chegado mais cedo, agora já tem 4 dias, já está cheirando mal, já está em decomposição. E Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória. E eu tenho experiência de vidas, de pessoas que chegaram aqui, já tinham vida espiritual, caíram 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diz que Deus levanta o justo 7 vezes, e chegaram aqui e recomeçaram a sua vida. Porque a fé não depende do que nós sentimos, depende do que Cristo já fez. Pessoas voltaram a confiar, acreditaram e entenderam que Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre. Eu vou lhe dizer, como seu amigo, seu pastor, seu tutor, não se prenda ao seu passado. A graça de Deus na tua vida é infinitamente maior. E a esperança de Cristo não decepciona. Nunca Deus me decepcionou. São 49 anos nesta caminhada aí todo dia. Nunca tive uma decepção de Deus. Sempre em Cristo há restauração, há propósito, há promessa. E talvez você que se sente num inverno tremendo, a estação da primavera pode estar na tua vida hoje, florescendo. Pastor, mas eu estou aqui com uma certa dor na minha alma. A fé verdadeira não foge da dor, a fé verdadeira confia em Deus, até nas lutas. Nós todos passamos por lutas, mas a nossa fé em Deus revela o quê? Vitória. Eu gosto desta palavra vitória. Eu nasci com um selo de vitória, você nasceu com um selo de vitória. Sim, mas tem um gigante, o senhor não imagina, tem uma, igual da minha empresa tem um gigante. Opa, eu conheci um homem na Bíblia, um pequenito, um franzote, chamado Davi, que quando ele viu um gigante, todo mundo tremendo, o rei Saul tremendo, todo mundo tremendo, ele disse, eu vou contra você. Eu não vou na minha força, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe uma coisa, Golias? Eu vou te matar, vou cortar a cabeça e vou te entregar a tua cabeça às bestas feras do terra. O gigante diz, você sabe com quem está falando? Olha a minha carteira aqui. Você não quer saber quem é você. Você é meu inimigo, eu vou te abater. Puxa a pé, Senhor.
Aí o gigante caiu. Ele não levou espada. Ele foi com a espada do inimigo, pegou, meteu-lhe o pé, como diz o português, no cachaço, no pescoção. Ainda está acordado aí? Estou aqui meio tonto e tal, parece que tomei uma morfina. Você vai tomar agora a justiça de Deus no seu pescoço. Já! Ele é um homem de vitória. Talvez haja gigantes na tua vida que hoje você precisa cortar a cabeça dele definitivamente. Essa memória aí que te fere, porque eu fiz, porque eu aconteci. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Amado, mas eu acho que é tarde, eu já estou com 70 e poucos anos. Não é tarde, em Cristo, até a situação que morre pode ressuscitar. Espere nele, tenha fé, veja a vida florescer de novo. Enquanto a Deus a esperança. Você não conhece esse ditado? Ele prometeu, ele disse: eu estarei contigo todos os dias. Amado, você tem que descansar, você não está sozinho. Você pensa que está sozinho aí no teu lugar? Sim, mas esperança não é uma ilusão. Não, a esperança cristã não é ilusão, é certeza. A graça tem a última palavra. E eu vou dizer a estas pessoas que chegaram ou estão assistindo pelas mídias sociais em desespero: amado, dias melhores começam hoje e serão gloriosos na tua vida. Dias melhores. Apóstolo, só para o senhor tem 2 minutos. Eu gostaria que o senhor, nesse minuto final, me explicasse o que é esse assunto de fé, que o senhor está agarrado aí a essa situação. Amado, fé não exige explicação. É crer que Deus é bom, que Ele faz o melhor, mesmo quando tudo parece contrário. Você vai comprar a sua casa, sim. Você vai ter o seu apartamento, sim. Você vai ter o teu carro, sim. Você vai ter negócios, sim. Você vai ter empreendimento, sim. Você vai trocar o bairro onde mora por um bairro melhor. Amado, isso tudo está dentro da mente de Deus, do coração de Deus. Pastor, mas é contrário, eu só tenho 10, custa 100. Amado, você vai comprar sem dinheiro, ponto final. O profeta disse isso. Me explique. Não tem explicação, é fé é crer. Você foi chamado para andar em liberdade, em vitória, não em condenação, não em desgraça. A graça é um favor imerecido que transforma a nossa história numa história verdadeira e com sentido. Está dito. Está semeado. Já está germinando. Tem pessoas aqui que vão esta semana, vou fazer uma proposta para quem está vendendo a casa, vou falar: olha só, tem que fazer como eu fiz. Na Ilha do Governador eu fui comprar um terreno para a igreja, o dono falou assim para mim: quanto é que você tem? Eu disse: nada. Quando eu comprei este terreno aqui, eu fui falar com os donos de muitas empresas de carros lá em Botafogo, e ele me perguntou: pastor, o senhor quer comprar sim? Quanto é que o senhor tem? Eu disse: nada. Eu disse: então o senhor veio me fazer perder tempo aqui, cara. Marcou reunião, veio de longe para dizer que não tem nada. Espera aí, mas eu tenho uma coisa, eu tenho fé em Deus. A fé é a certeza. A fé é a convicção de coisas que eu não vejo, mas eu espero. É assim que eu quero que você viva. E quando te pedirem, isso não tem muita explicação. Fé é fé. É a certeza, a convicção que Deus dá quando se ouve a palavra da verdade. Agora você tem um rolo aí grande. Você já sabe que é o grande pastor, o autor, o consumador, o cordeiro sem mácula, o sumo sacerdote, mediador de uma nova aliança, o apóstolo e sumo sacerdote, o ator da salvação, o Senhor, o ungido, Deus, o primogênito, o Filho de Deus, mais excelente que os anjos, sentado à direita da majestade, purificador de pecado, sustentador de tudo pela palavra, expressão exata do seu ser, resplendor da glória, criador do universo, herdeiro de todas as coisas. É mole ou tá bom para você? Tá bom? Tá perfeito? Agora a minha pergunta é: quem pode te derrubar? Se Deus é por nós.
E você acredita que vai ter a sua casa, os seus negócios, a provisão de Deus? Agora você pode me dar explicação? Diga, a fé não tem explicação. A fé é fé. Pastor, mas o senhor está muito atrevidinho hoje. Não, eu estou muito convicto. É que eu não confunda nada da minha vida. Eu sou um cara muito convicto. Senão não poderia estar aqui. Senão não poderia te ajudar a atravessar deserto, Mar Vermelho, Rio Jordão. Senão não poderia derrubar muralhas com você. Não poderia. Pronto, eu fiz a minha parte. Como diz os espanhóis, dizem, está hecho. Está feito. It's done.